Olá, amados irmãos. Hoje o programa O Verbo que se fez carne convidou o Marcelo Alvarenga. Ele é seminarista. Ele vai falar um pouquinho para a gente sobre o testemunho do cristão. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que assiste agora o programa O Verbo se fez carne. Eu sou o seminarista Marcelo, trabalho na paróquia do Sagrado Coração de Jesus, na Barra do Imbuí. E venho falar para você hoje, neste primeiro mês do ano, sobre uma realidade que deve fazer parte da minha e da sua vida como cristãos que somos. Neste mês, nós celebramos o grande mártir São Sebastião. Sebastião, que foi um homem que doou inteiramente a sua vida pela causa do Evangelho. Nós sabemos que Sebastião era um grande soldado do Império Romano, mas quando conheceu a Jesus Cristo, ele foi capaz de abandonar as glórias e as regalias que aqueles soldados poderiam ter por causa da sua função dentro do Império Romano. Parece loucura, meus irmãos e minhas irmãs, que um homem que tinha privilégios abandone esses privilégios por causa de uma ideia, por causa de alguma coisa que lhe deu na cabeça. Mas aqui nós precisamos entender, meus queridos, São Sebastião não se encontrou com uma ideia, de modo algum. São Sebastião não se encontrou com uma coisa, de modo algum. Aquele homem se encontrou com uma pessoa, com um acontecimento chamado Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo que foi capaz de mudar a vida daquele homem por inteiro. Foi ele que foi capaz de convidar Sebastião a segui-lo nos sofrimentos, na renúncia, até mesmo no martírio, na entrega e no derramamento do próprio sangue por amor a Deus. O que São Sebastião quer ensinar para cada um de nós neste mês de janeiro? Ele quer ensinar, meus queridos irmãos e irmãs, que nós, eu e você, precisamos aprender a dar testemunho de Cristo. Jesus não pediu que nós fizéssemos filmes sobre ele, escrevêssemos livros sobre ele, erguêssemos grandes estátuas em honra dele. Jesus só nos pediu que fôssemos suas testemunhas. E por quê, meu querido irmão? Porque a partir do nosso testemunho, nós nos tornamos imagem visível do Cristo que hoje está na glória, invisível aos nossos olhos. Nós somos a imagem do Cristo vivente. Nós somos a imagem do Cristo vivo que caminha pelas escolas, aí as crianças e os jovens, pelas universidades, nossos jovens, pelos vários trabalhos e serviços da sociedade. Estão aí os vários adultos, pais e mães, na igreja, sacerdotes, seminaristas, diáconos. Nós somos chamados a ser imagem do Cristo vivente, mostrando a cada dia, a partir das nossas ações, a partir das nossas escolhas, a partir da nossa forma de viver e de ser, que nós pertencemos a Cristo, que nós somos de Deus e por isso nós somos diferentes. Por isso, a nossa forma de falar é a forma de quem se apaixonou por algo, de quem foi encontrado por alguém que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Eu te convido, meu querido irmão, minha querida irmã, a todo esse mês de janeiro, dedicado de maneira particular e especial ao grande padroeiro da cidade do Rio de Janeiro, padroeiro do nosso estado do Rio, a olhar para o exemplo dele e buscar no sangue derramado do seu martírio a força para ser melhor, a força para caminhar, para se entregar a Cristo inteiramente. Marcelo, como eu posso me entregar a Cristo inteiramente? Meu querido, minha querida, comece se entregando nas pequenas coisas. Você que é mãe, que é pai, se entregue nessa vocação sublime de ser um bom pai, de ser uma boa mãe. Ali você vai estar derramando, talvez, o seu sangue por amor a Cristo. Quando você tem que trabalhar um pouco mais para colocar comida
na mesa dos seus filhos, quando você tem que, às vezes, puxar a orelha do seu filho, da sua filha, para que ele não se perca no caminho do bem, mas que ele persevere no caminho de Deus. E por aí vai. Jovem, né? Quando você é fiel aos seus propósitos com Deus, de castidade, através de um namoro santo, quando você recusa as ofertas do mundo e busca a santidade, é possível ser mártir nos dias de hoje? Sim, porque o martírio não acabou. O martírio apenas mudou de cor. Se o martírio antes era o martírio vermelho do derramar o sangue, hoje o martírio é branco, porque é o martírio do sofrimento. É o martírio da angústia de fazer a vontade de Deus e de contrariar o mundo, mostrando que Cristo vive, mostrando que nós somos diferentes porque nós somos de Deus. O grande Papa Bento XVI tem uma frase que ilustra muito bem isso. Ele dizia uma vez para os jovens: jovens, tenham a coragem de ser diferentes, tenham a coragem de nadar contra a maré, pois só uma coisa morta segue o curso da maré. Vejamos que coisa interessante, que coisa bonita. Quando nós encontramos os peixes no rio, no mar, eles sempre contrariam a maré. Mas um galho de árvore que cai naquelas águas não consegue contrariar, não é? Não consegue ir para onde quer, mas é levada como algo morto pela enxurrada. Meus queridos, nós estamos vivos. Nós estamos vivos neste mundo. Nós somos presença do Cristo vivo no mundo. Nós não podemos nos deixar arrastar pela maré, porque nós não estamos mortos. Cristo nos libertou. Cristo nos fez ressurgir com Ele para uma vida nova, uma vida plena. Que a gente possa segui-lo com o coração inteiro. Que a gente possa segui-lo com a nossa vida inteiramente voltada para Ele, né? Nós sabemos que os sofrimentos da vida nos esperam e eles são normais. E eles são sempre também fruto de um grande amor de Deus, porque nos trazem amadurecimento, porque nos trazem uma consciência nova. Nós, então, somos convidados a retirar de todos esses sofrimentos, de todas essas contrariedades, motivos para dar testemunho de Jesus, para dar testemunho do Senhor. Jesus nos pediu que fôssemos testemunhas dele, não da nossa própria vontade, né? Não do nosso próprio jeito de ser, dos nossos próprios gostos, mas dele, inteiramente dele. E aqui nós encontramos a grande maravilha desse testemunho que somos chamados a dar de Jesus Cristo. Ele nos deu o seu Espírito. O Espírito Santo foi derramado nos nossos corações para que nós possamos ser testemunhas dele. Nós não estamos desamparados, nós não estamos lançados aí, jogados no mundo. O Espírito Santo nos conduz. O Espírito Santo nos garante dar testemunho da verdade de Deus, da verdade de Cristo. Portanto, peçamos ao Espírito Santo que venha sobre nós. Peçamos ao Espírito Santo que habite no nosso corpo inteiro, que guie as nossas ações, que guie as nossas palavras, que nos ensine a seguir o caminho de Cristo e a sermos melhores a cada dia, homens novos, mulheres novas, jovens novos, seminaristas, padres, para que nós possamos caminhar sempre para a meta que é o céu. Os santos foram os grandes testemunhos da vida cristã e por isso estão nos altares. Mas existem muitos outros testemunhos ocultos. Talvez você tenha na sua casa aí alguém que deu um testemunho de Cristo por muitos anos, que foi sempre fiel a Cristo, a sua doutrina, a sua igreja. Talvez seja o seu avô, a sua avó, um tio, uma tia, um familiar, um vizinho, né? São homens e mulheres santos que deram testemunho de Cristo. Se eles conseguiram dar esse testemunho de Cristo, também nós podemos dar testemunho do Senhor. Também nós somos capazes de dar testemunho de Jesus.
Não tenhamos medo. Não tenhamos medo de testemunhar a Jesus em todos os lugares da nossa sociedade. Seja na rua, sejam nas praças, sejam nos trabalhos, sejam nas escolas e faculdades. Não tenhamos medo de dar testemunho de Jesus, porque Ele espera de nós esse comprometimento com Ele, o comprometimento de quem ama, de quem se entrega, de quem se dedica. É muito interessante também notarmos um outro grande mártir da igreja. E assim termino. São José Sanches del Rio, um menino de 12 anos, que lá nos anos 30 no México, quando estourou a grande revolução, que queria retirar do México a presença de Deus e queria destruir as igrejas, aquele menino se uniu a um exército de homens e mulheres que guerreavam contra as forças do governo em nome de Jesus Cristo e de Nossa Senhora de Guadalupe. Era só uma criança, meus queridos irmãos e irmãs, sim, mas ele tinha consciência de quem ele servia, de quem o amava e de quem ele deveria amar. Por isso, São José Sanches del Rio afirmava: não há melhor momento para fazer a minha vida valer a pena do que agora. E aquele menino, unindo-se aos vários guerreiros que iriam guerrear em nome de Cristo e assumiram para o nome do seu combate a guerra dos cristeiros, ou seja, a guerra daqueles que pertenciam a Cristo, aquele jovem tão pequeno se uniu àquele grupo, foi capaz de entregar a sua vida por Cristo e nos trouxe um dos maiores testemunhos de amor a Deus na juventude. Nós somos capazes, meus irmãos. Nós somos capazes, porque o Espírito Santo está sobre nós. E tenhamos a certeza, e aqui parafraseio a frase de São José Sanches: se aquele era o melhor momento para ele dar a vida e ser santo, eu digo para você hoje, nessa sociedade como está, secularizada, em que foge da presença de Deus, em que muitas vezes zomba de Cristo e dos cristãos, não há melhor momento para entregar a vida a Deus, para dar testemunho de Jesus Cristo, porque é este o momento em que nós provamos o nosso amor a Deus, o nosso amor a Cristo. Que Deus te ajude, que Deus me ajude a sermos, cada um de nós, testemunhas vivas de Jesus Cristo. Evangelho vivo do Senhor, presente no mundo, para dar luz, para dar sabor a este mundo. Pois Jesus Cristo disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Meus queridos irmãos e irmãs, que São Sebastião interceda por cada um de nós. Amém. Bem, amados, você viu? Fácil? Não é. Difícil? Um pouco, mas impossível não. Quando você está do lado de Jesus, proclamando a todos que Ele é seu único Deus e Salvador, e dando testemunhas de vida positivo, fica tudo mais fácil. E olha bem o que ele falou. O testemunho pode ser de um bom pai, um bom marido, um bom vizinho, um bom catequista, uma pessoa boa, uma pessoa que irradia luz, que verdadeiramente é imagem e semelhança do Senhor. Isso é testemunho. Isso é testemunho de cristão. Agora, o que eu peço a você e o que eu me cobro também muito hoje na igreja, não cobre dos outros aquilo que você não pode fazer, aquilo que você não está fazendo. Quando você determina uma jornada na igreja, muitas coisas na sua vida têm que mudar. Tem hora, eu digo para vocês, dói. A dificuldade, os obstáculos. Mas como cristão, como verdadeiramente você mudou, aquela pessoa que mudou, você tem que dar o primeiro passo. Você tem que ser
e fazer a diferença. Mostrar para aquele pessoal que pode, tudo posso com aquele que me fortalece, que é Jesus. Que é nos momentos de maiores dificuldades que muitas pessoas caem. Que o testemunho cai. Mas como verdadeiros cristãos, como verdadeiros fiéis, guerreiros e combatentes desse mundo que mostra as coisas invisíveis para você, uma falsa felicidade. Aí sim, quando você supera, vence e dá um testemunho, você arrasta multidões na sua frente. Não falando, não proclamando, mas sim testemunho de vida, testemunhos de mudança. Que as pessoas veem quando você muda. Por isso eu falei lá, não cobre dos outros aquilo que você não está fazendo. Que muitas pessoas vão cobrar de você como cobram de mim, do meu passado, o que eu fazia, quem era o Eloy. Hoje o Eloy é outro. Hoje o Eloy é amado e ama a sua família. Ama todos aqueles que precisam ser amados. Sabe por quê? Hoje eu me vejo imagem semelhante de Deus. Hoje o Espírito Santo de Deus habita em mim. Então eu tenho que mudar. Eu tenho que dar testemunho diferente. E para encerrar agora esse nosso programa, eu vou deixar uma frase para você refletir e para mim também refletir. A ponte mais difícil de atravessar é aquela que separa as palavras dos atos. Vamos refletir de novo? A ponte mais difícil de atravessar é aquela que separa as palavras dos atos. A todos, tenha força, tenha fé. Nós estamos iniciando um ano. 2020 foi muito difícil, mas esse ano, com o poder de Deus, com a glória de Deus e com o Espírito Santo do seu lado, nós vamos vencer, nós vamos modificar isso tudo. Mas tenha fé, acredita, dê testemunho de vida, não de palavras, testemunhos de mudança, testemunho de perseverança, testemunho de amor. E você vai ver esse ano de 2021, quanta diferença você vai fazer na sua casa, na sua comunidade, na sua igreja e nesse mundo. Fique na paz.